Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores, minhas amoras. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, vamos começar a nossa aula hoje, dia 20 de maio. Bom, relembrando o que a gente veio vendo nas últimas aulas. Eu dei uma cortada, né, do PDF porque estava ficando grande. Então eu vou deixar esse PDF referente a só essa parte de elétrica. Então, basicamente, o que a gente estava vendo? A gente começar a ver, a gente viu lá no nosso OE que ela precisava falar sobre circuitos elétricos. Mas o problema é que a gente não sabe nada sobre eletricidade. Então, o que a gente fez? A gente resolveu dar uma revisada na parte de cargas elétricas. Então, vimos que é. Vimos que um próton ele é feito de prótons, um átomo ele é feito de prótons, elétrons e nêutrons, certo? Próton positivo, elétron negativo, nêutron normal. E o cara que vai estar se movendo aqui no nosso circuito é exatamente esse elétron que está aqui rodando. Né? Para a gente ter uma ideia, o átomo ele é como se fosse proporcional ao campo do Maracanã, né? Os elétrons estão lá na arquibancada e o núcleo ele está ali no meio do campo, né? Para a gente ter uma noção da distância. Então vimos que a carga elétrica, basicamente, quando um corpo ele ganha elétrons, ele vai ficar negativo, porque a carga elétrica é negativa. Quando o corpo perde elétrons, ele fica positivo, certo? A gente chama esse cara de cátion. O outro a gente chama ele de ânion. E quando esse cara está em equilíbrio, a gente chama ele de neutro. Então, cargas com sinais iguais tendem a se atrair, cargas com sinais diferentes tendem a se atrair, cargas com sinais iguais tendem a se repelir. E a quantidade de carga que eu vou ter no corpo nada mais é do que os números de elétrons vezes a carga do elétron. Lembrando que a carga do elétron é esse número aqui, ó, 1,6. Chegamos a ver a parte de eletrização, né? Quando há atrito dos objetos. É só verificar aqui onde está na lista. Então, por exemplo, se eu pegar o meu cabelo humano e misturar, por exemplo, com poliéster, né? Misturei ele ali, qual é a tendência? A tendência é o cabelo humano, que está aqui em cima, ficar positivo, ou seja, perde elétrons, e o poliéster ele vai ficar negativo, ou seja, ele vai ganhar elétrons. Vimos que o processo de ganhar ou perda de elétrons se deve ao processo de eletrização, né, ou indução. E desses processos de eletrização é o próprio contato, ou seja, eu posso atritar ou eu já posso estar carregado e tocar no meu objeto. Então, o que eu vou ter aqui? Meus elétrons eles vão se estabilizar. Ou seja, se um cara tem 5 e outro tem 7, então ambos vão ter 12, dividindo, cada um fica com metade. Né? Aquela separação comunhão de bens. Né? Então vamos lá. Vimos que o processo ocorre também por indução, ou seja, eu chego perto, então quando eu chego perto, eu realinho, reestruturo a estrutura dele. E existe o processo de aterramento, ou seja, ele fica conectado na Terra, né? E aí se dispersa, fica neutro. Então eu passei o dever para casa e é isso que a gente vai corrigir. Então vamos lá. Considere três corpos, A, B, C. Cada um apresenta uma carga de 2, -5 e 10. Então vamos lá. Eu vou ter inicial. Eu tenho aqui o meu corpo A. Ele tem 2 coulombs. Meu corpo B ele tem -5 coulombs. E meu corpo C ele tem 10 coulombs. Tudo bem? Então esse é o inicial do meu sistema. E aí o que eu vou fazer? Qual será a carga final se A e B se tocarem? Então, eu vou ter o seguinte. Na situação da letra A e B se tocaram. Então, se A e B se tocaram, A mais B divide por 2. Ou seja, 2 menos 5 divide esse cara por 2. 2 menos 5 vai dar -3. -3 divide por 2. Isso aqui vai dar menos 1,5. Então, qual vai ser a nova carga de A? Menos 1,5. Qual é a carga de B? Menos 1,5. E C? Não mexi com C, então C continua de boa. Beleza. Deixa eu dar uma simplificada, né, para a gente poder ganhar um pouquinho mais de espaço. Show de bola. Letra B.
Letra B é o seguinte. Após a letra A, ou seja, após esse processo, qual será a carga final se B e C se tocarem? Então vamos lá. B e C vão se tocar. Então, no momento que B e C se tocam, qual é o valor de B? Menos 1,5. Qual é o valor de C? 10. Menos 1,5 mais 10, isso vai dar 9,5, né? 10 menos 1,5, 8,5, foi mal. Divide essa cara por 2, 4,25. Então eu vou ter que meu B vai ter uma carga de 4,25 e meu C vai ter uma carga de 4,25. Beleza? Vamos para o próximo. Simbora. Letra C. Né? Dá para fazer aqui no cantinho, né? Após a letra B, qual será a carga final se o C for aterrado? Então, se o C for aterrado, a carga dele é zero. E depois de retirado do aterramento, entrar em contato com B. Então, se o C for aterrado, eu vou ter que minha carga C ela vai passar a ser zero. Tudo bem? Momentaneamente. Então, quando eu entrar em contato com B, eu vou ter 4,5 mais zero, né? Porque ele foi aterrado. Se eu dividir esse cara por 2, 2,128. 2,128. Então, qual é a carga de A? Continua a mesma, porque eu não mexi com A. B, 2,128. E letra C, como ele entrou em contato, 2,128. Show de bola? Certinho, né? Tranquilinho, né? Então, o que a gente vai começar a ver? A gente vai começar a ver exatamente a parte de circuitos elétricos. Então, o que é o circuito elétrico? O circuito elétrico nada mais é do que o elétron passando por um fio. Tudo bem? Então, repara que o meu fio ele vai ser composto de uma resistência, que a gente vai falar daqui a pouco o que é, a corrente elétrica, que é algo importante, e a nossa pilha, a nossa fonte. Então, o meu circuito, eu posso simplificar ele como isso aqui. Ó. Em vez de eu ficar ter que desenhando todo o meu circuito, a minha pilha eu posso desenhar como esse carinha, a minha lâmpada como esse, a minha chave, o interruptor, como esse. Mais futuramente, né, na próxima aula, talvez não a próxima, mas depois a gente vai ver quais são os outros componentes. Né? A gente vai dar um enfoque bem grande na parte de resistência, depois a gente vê um pouquinho de capacitor, e aí a gente vê os outros componentes. Então, o que acontece com a corrente elétrica? A corrente elétrica ela nada mais é do que a passagem dos elétrons por um fio. Então, imagine que os elétrons estão passando ali por aquele fio. Né? Depois eu vou fazer a analogia do meu circuito. Então, acontece que existe um sentido real e um sentido convencional. Né? Qual é o sentido convencional? Convencionalmente, a gente acredita que a carga ela sai do positivo para o negativo. Isso porque quem foi o primeiro cara a analisar esse tipo de sistema foi um cara chamado Thomas Edison, né? O cara da lâmpada. Então, ele acreditava que a eletricidade era uma carga positiva. Então, ele acreditava que saía do positivo para o negativo. Hoje em dia, a gente sabe que não é. Então, ela vai sair do negativo para o positivo. Qual a gente utiliza? A gente utiliza o convencional, né? Afinal, já foi acostumado, né, pelo próprio Thomas. Então, o que é corrente elétrica? A corrente elétrica vai ser a quantidade de elétrons que vão passar aqui no intervalo de tempo. Carga elétrica a gente já aprendeu a calcular, né? E intervalo de tempo vai ser dado em segundos. Além da corrente elétrica, nós temos nosso obstáculo. O nosso obstáculo vai ser exatamente a resistência. A resistência ou resistor, né? Resistência, ela nada mais é do que uma propriedade. A resistência nada mais é do que uma propriedade do material que tem a capacidade de resistir ao, no caso, a tensão do meu sistema, a energia do meu sistema. E o nome que a gente dá para esse cara é o resistor. Então, o que acontece? Qualquer componente por onde a eletricidade vai passar, ela vai gerar uma perda de energia, uma perda de carga. Porque pensa comigo, né? Vamos ver se eu acho aqui alguma foto. Então, o que acontece? Quando o elétron passa pelo fio, ele não vai passar de forma
alinhada, bonitinha. Muito pelo contrário. O elétron ele vai passar pelo fio de forma um pouco caótica, como esse exemplo aqui, ó. Então o elétron ele passa todo desgovernado pelo fio. E nesse processo que ele vai passando todo desgovernado, ele vai perdendo parte de energia. Então, a resistência pode ser um componente que eu coloco para diminuir essa energia, tudo bem? Que é o caso do resistor, ou pode ser, por exemplo, um fio. Então, por que que eu não posso pegar, por exemplo, Itaipu, né? Que vai estar lá produzindo, Angra, por exemplo, vai estar produzindo energia nuclear, né? Itaipu, a energia hidrelétrica, que a gente já viu nas últimas aulas. Por que que eu não posso levar até lá em cima? Exatamente porque eu vou ter uma resistência nesse fio, e como eu tenho uma resistência nesse fio, o que isso vai me gerar? Isso vai me gerar uma perda de carga, uma perda de energia. Então, isso faz com que a energia seja produzida localmente. Né? Então, como que eu calculo essa resistência? Essa resistência ela vai ser dada pelo ρ, que é uma resistividade, propriedade do material. Então, se a eletricidade passa pelo cobre, se a eletricidade ela passa pelo ferro, se a eletricidade ela passa pelo alumínio, cada um deles vai ter uma corrente elétrica que vai passar de forma diferente, né? Uma eficiência diferente, vai resistir, vai bloquear de forma diferente. Outra coisa é a área, outra coisa é o comprimento. Então existe aqui um vídeo no Colorado, vamos ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Vamos ver se ele carrega. Um minutinho. Então aqui eu tenho exatamente o nosso conceito de uma resistência. O resistor, né, a resistência, ela vai depender do tipo de material que eu vou ter, que ele é dado aqui em 0,5. O comprimento desse material, o que, que eu quero dizer? Quanto maior o comprimento desse material, deixa eu tirar o som, maior vai ser a resistência, ou seja, mais ela vai bloquear. Né? Se eu diminuo a resistência, ela diminui. Ela vai ver ali. Ó. E o que, que acontece com a minha área? Quanto maior a área, menor a resistência. O processo contrário, são inversamente proporcionais. Pensa que o circuito elétrico é uma maratona, tudo bem? A corrente elétrica seria a quantidade de pessoas que vai estar correndo, vão estar correndo. E a resistência vai ser, digamos, o tamanho da minha maratona. Então, uma coisa é você correr, né? Uma coisa é você correr 100 metros, então a resistência é pequena, ou seja, o que vai te impedir é muito pequeno. Outra coisa é você correr 40 quilômetros, totalmente diferente, você vai ter uma resistência muito maior. E aí a gente tem a relação comprimento, né? Quanto maior o comprimento dessa pista, maior vai ser essa resistência, ou seja, mais difícil vai ser de correr. Quanto maior a área, menor a resistência. Lembra que eu falei lá do elétron, da corrente elétrica, que vai ser isso aqui, ó? Se eu tenho uma área pequena, vou ter elétrons se chocando com uma facilidade maior. Mas se eu tenho uma área grande, você consegue correr com facilidade. É o caso, por exemplo, da São Silvestre. Né? Se um dia vocês tiverem a chance de correr São Silvestre, eu corri, fudi meu joelho por causa disso, mas faz parte, né? Tem que ter história para contar. Basicamente é um mar de gente correndo. E assim, é mar mesmo. Você não consegue correr direito, de tanta gente que é. Por um lado, se você é um cara lá, pica, que você quer correr a São Silvestre, quer fazer no tempo, cara, desiste que você não vai conseguir. Mas se você é um cara que quer correr com a galera e quer ser motivado, porra, vale muito a pena. Porque, tipo, tu tá correndo do lado, assim, você tá cansado, o nego vem, te empurra, fala assim, bora, bora, vamos lá. Pô, tu vê cara de muleta correndo, cara de cadeira de rodas correndo, sabe? Pessoa carregando o filho na cadeira de rodas, tá? Dá uma motivação, dá um gás a mais. Né? Nesse gás aí que eu forcei meu joelho e foi pro saco meu joelho. Mas faz parte. Mas então a ideia é o quê? Quanto maior essa área desse objeto, menor vai ser essa resistência. E aí, por último, nós temos a nossa fonte. A fonte é o que vai dar, digamos, a velocidade desse corredor. Então pensa que a fonte ela dá velocidade para o corredor. Né? Quanto maior essa velocidade, mais longe ele chega.
certo? E a fonte ela pode ser representada de duas formas. Com um símbolozinho desse, de mais e menos, ou com os tracinhos desse. Então, o maior tracinho é o positivo, o menor tracinho é o negativo. Então, a minha fonte ela é dada pela letra U, que é uma diferença de potencial. A unidade de medida V de volt. Ela é chamada de voltagem. DDP, que é diferença de potencial ou tensão. Geralmente, o mais usual é a tensão. A resistência é dada em uma letra de R, que é chamada de Ohm, né? E essa letra é o ômega. E a nossa corrente elétrica é o I, que é chamado por A de ampere. Ampere foi um cara que estudou corrente elétrica, assim como Coulomb. O interessante é que eles acreditavam que a corrente elétrica era algo tipo uma bruxaria. Por que eles acreditavam nisso? Porque se você pegar um corpo humano, né, eles faziam isso com rã, e você botar eletricidade nele, por mais que o corpo esteja morto, né, uma rã morta, ele vai se mexer. Exatamente por quê? Porque a eletricidade ela entra nos impulsos elétricos, né? Nós somos, os nervos são feitos de impulsos elétricos, e você meio que faz o quê? Quando um impulso elétrico ele passa por o músculo ele contrai. Então, o experimento era uma rã morta, botava eletricidade nessa rã, a rã começava a se mexer, contrair o músculo e tudo mais. Ou seja, eles acreditavam que era magia negra, né? Magia, porque você estava dando vida, né, a algo morto. Mas na verdade não era isso, né? Era eletricidade que fazia o músculo contrair. Então, como que a gente relaciona todos esses caras? A gente relaciona pela nossa lei de Ohm. E o que, que diz a nossa lei de Ohm? Ela diz o seguinte, que a minha tensão ela é igual à minha resistência vezes a corrente elétrica. Só isso. Então, no meu circuito, digamos que eu tenho esse circuito, eu quero calcular a minha corrente elétrica desse circuito. Eu tenho uma tensão de 20, desculpa, tensão de 12, tenho uma resistência de 4. Qual é a corrente elétrica? Calculo aqui, ó, simples. Então, meu I é igual a 12 dividido por 4. Quanto que dá esse cara? 3. 3 o quê? 3 amperes. Simples, né? Então, para casa, tem um exercíciozinho simples para resolver. Só troquei os valores, tudo bem? E a gente começa, corrige na próxima aula. Certo, gente? Então, por hoje é só. Até a próxima. Falou!